canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e se você não é inscrito, clique em se inscrever e nos siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. E falando em Facebook, nós temos nosso grupo do Central HQs, que tá muito legal, a galera que realmente gosta de falar de quadrinhos, cinema, seriados, enfim galera. Dá uma acessada ali se você tem Facebook, participa porque tá valendo a pena. E hoje nós vamos falar de duas publicações da editora Mino. A primeira delas é Espírito dos Mortos, de Richard Corbin, um dos mestres do terror underground lá dos Estados Unidos. Um cara que está entre as grandes lendas dos quadrinhos. Publicação que saiu num formato bem luxuoso, capa dura, o papel é o couché, de alta gramatura, você sente pelo peso da publicação. São cerca de 216 páginas. O preço é um tanto desanimador, vamos dizer assim, porque custa R$ 89,90. Eu vou deixar na descrição um cupom de desconto, para só você clicar nos nossos links, fazer a compra por ele, colocar esse cupom, que você vai ter um desconto nessa publicação, além do desconto que já está normalmente lá. Então vai ter um acréscimo com esse cupom. Basicamente aqui nós temos uma adaptação de poemas e contos de Edgar Allan Poe, também um dos mestres do terror, o cara é fera. Então o Richard Corbin, que sempre foi fã do gênero e principalmente do Edgar Allan Poe, ele talvez seja o quadrinista que mais adaptou obras desse gênio do terror. Ele aqui coloca a sua visão e a sua adaptação das leituras que ele fez, tanto nos contos como nos poemas de Edgar Allan Poe. E aqui no índice você já consegue perceber diversos contos consagrados que estão nessa obra. Nós temos aqui o Assassinato na Rua Morgue, o Verme Vencedor, tem o Corvo. E uma coisa que se destaca muito, além da arte do Richard Corbin, né, que é um show, nós temos a Betty Corbin Reed, que faz as cores. E em alguns momentos ela dá até um ar 3D para os personagens. Realmente um trabalho de cores muito legal para essa publicação aqui. Eu gostaria de destacar algumas publicações, algumas das histórias aqui que me chamaram bastante atenção. A primeira delas é Berenice, com o seu sorriso enigmático. E os dentes da Berenice têm uma fundamental importância dentro dessa história. Olha o sorriso dela. A outra história que eu destaco bastante, inclusive na parte artística e também nas cores aplicadas nas páginas, é A Queda da Casa de Usher. Olha só as cores dessa publicação. O personagem parece que está saindo das páginas, muito lindo. E aqui a narrativa do Richard Corbin, que é foda. Ele trabalha muito bem o jogo de luz e sombras, a sequência de quadros, criando aquele clima e aquela expectativa de suspense no leitor. Então olha galera, quem gosta do Edgar Allan Poe e também da arte o underground sinistra do Richard Corbin, com certeza vai apreciar essa publicação. E eu dou uma nota 8,5 para o Espírito dos Mortos. Fica a dica para vocês. O próximo material é O Que Havia na Caixa de Sandora e Outras Histórias, também da editora Mino, material encadernado, um bom acabamento gráfico, publicação em capa dura. O papel é o offset preto e branco. Publicação que tem cerca de 210 páginas ao preço de R$ 79,90, o que eu acho um valor um pouco excessivo, até porque as histórias que compõem esse volume, elas são de domínio público, ou seja, não foram pagos os direitos autorais, então poderia custar um pouquinho menos. Por sorte, você tem um cupom de desconto e caso você se interesse por essa publicação, pode comprar com aquela promoçãozinha bacana. Essa publicação é uma espécie de continuação, ainda que independente do primeiro volume, que é Os Morcegos, Cérebros de Vênus e Outras Histórias, que também compila publicações de domínio público da Era de Ouro dos quadrinhos. A edição ela abre com uma matéria muito interessante do Gonçalo Júnior,
comentando sobre o Comics Code, que foi aquele código de censura que rolou lá nos Estados Unidos. Ele explica certinho como rolou, baseado num livro de um psiquiatra, que dizendo que os quadrinhos, o cinema também corrompia a mente da juventude, que diversos crimes estavam atrelados a crianças que cresceram lendo quadrinhos. Uma viagem total que serviu apenas para censurar boa parte das histórias em quadrinhos. E aqui nós temos publicações que levaram exatamente a essa censura. São histórias dedicadas ao gênero terror. Então a gente tem mortes, seres deformados, violência. Mas galera, você que já está acostumado com a nossa realidade e com histórias em quadrinhos mais atuais, esse material aqui não vai te chocar. É porque realmente na época, dentro daquele contexto, esse tipo de publicação era considerada subversiva. Aqui nós temos grandes nomes dos quadrinhos como Steve Ditko, Joe Kubert, Jack Kirby e Wally Wood, dentre outros, escrevendo histórias de terror. Eu destacaria aqui duas publicações. A primeira delas é O que havia na caixa de Sandora, que é do Steve Ditko. Pô, muito legal e criativa a história. E também a história Ratoeira. Os desenhos variam bastante na qualidade. Você precisa lembrar que é da Era de Ouro, né? Onde os quadrinhos ainda estavam ganhando força, ou perdendo no caso, né? Alguns lembram até alguns fanzines mais amadores, outros já têm uma narrativa bem coesa dentro dos quadrinhos, que se seguiu ao longo dos anos. Olha só. Um material que particularmente eu gosto bastante, porque demonstra como foi a evolução dos quadrinhos, tanto o volume 1 como o volume 2, que seria esse aqui, mas como eu disse, não são continuações diretas, até porque o primeiro aborda mais histórias de ficção científica com um pouquinho de horror, e aqui nós temos basicamente o gênero terror compilado nessa publicação. Eu curto esse lance de você viajar pela história dos quadrinhos, sentir como as histórias eram escritas na década de 50, são publicações do ano de 1954. Uma coisa que eu achei interessante é aquele arquétipo do Frankenstein, ele é muito utilizado pelos autores dentro dessa publicação. Não exatamente o Frankenstein, mas aquele modelo de monstro. E isso é realmente uma curiosidade que me marcou lendo essa publicação, porque você percebe a influência de diversos autores literários dentro das histórias compostas pelos quadrinistas. E aqui é uma publicação que eu dou uma nota 8, eu gosto, ela tem sim um tom mais inocente em algumas histórias, outras eu acho que são até atuais em termos de surpresa para o leitor. É uma publicação que eu indico para aquele fã de quadrinhos mais roots, tá ligado? Então é isso daí, se inscreva aqui no canal, compartilhe, participe do grupo do Central HQs lá no Facebook. Um abraço para todos, fui!